Ok? Vamos dar continuidade. Agora, antes de abrir o formulário, eu tenho que verificar se realmente o usuário possui acesso, né? Porque ele pode muito bem estar bloqueado o acesso dele. Então aqui no meu formulário principal, no clique do botão aqui, ó, no clique no menu cadastro de usuário, que é o formulário que a gente está trabalhando, vamos ver o evento que tem aqui. Os dados que tem aqui. Bom, eu tenho simplesmente a abertura do formulário. Mas antes da abertura desse formulário, eu vou ter que fazer algumas verificações. Que verificação? Se o usuário está com a permissão para acessar. Para isso, eu vou fazer de novo, chamar o DAO conexão, using DAO, CX vai receber o new DAO conexão, dados conexão, string de conexão. Estou passando para essa variável CX a minha string de conexão que eu estarei utilizando agora. Vou chamar o BLL permissão usuário. Vou adicionar aqui o using BLL aqui é maiúsculo. Permissão usuário. Vou chamar de BLL que vai receber um new BLL permissão do usuário, levando essa conexão. E agora aqui vem a mesmo sistema que a gente fez lá. Vamos criar um data table para armazenar a permissão, né? Vai receber um new data table em branco. Agora eu vou preencher a minha tabela, meu data table, com o que? Com meu BLL ponto localizar permissão. Localizar permissão. Aí agora aqui, o que eu vou ter que informar? Seção usuário, seção ponto instância ponto o ID do usuário, e aqui eu vou ter que informar o nome do formulário. Aqui eu vou ter que informar na mão o nome do formulário, tá? Porque não tem como eu saber pegar o nome do formulário. Qual formulário que a gente vai estar checando a permissão para o usuário? Formulário cadastro de usuário. Tem que ser exatamente como está lá, tá? Como está o nome do formulário. Beleza. Agora na minha tabela eu já tenho os dados. Agora vamos fazer as verificações. If tabela ponto rows ponto count menor ou igual a 0. Se for menor ou igual a 0, o que vai acontecer? Eu vou ter duas situações. Eu vou ter uma situação menor que 0, menor ou igual a 0, quando o usuário é um usuário recém-cadastrado e ainda não foi aplicado as permissões para ele. Então ele não vai ter registro na tabela de permissão. Então o que eu vou fazer? Eu vou emitir uma mensagem box, que é essa situação, se for menor ou igual a 0. Mensagem box.show atenção, o usuário não possui permissões cadastradas para esse formulário. Contate o administrador e solicite a permissão. Pronto.
Aí vocês trabalhem direitinho aqui a mensagem box, tá? O ícone e tal. E o que eu vou fazer? O que preciso fazer mais? Eu vou dar um dispose aqui na minha tabela, porque eu não vou mais utilizar ela. Não vou mais utilizar ela. E vou ter que dar um return aqui, porque se eu não der um return, ele vai dar sequência no código e vai abrir o formulário, ok? Não esqueçam do return, tá? Do retorno. Qual a próxima verificação? If tabela.rows.count a próxima verificação. Eu não vou fazer mais a contagem. Por quê? Eu já fiz a contagem aqui em cima, então está maior que 1. Maior que 0. Então eu vou já verificar o valor do campo. Qual o valor do campo? De qual campo? É a coluna 0. Melhor, eu registro 0 na coluna 4 igual ao que? Igual a true. Se for igual a verdadeiro, significa o quê? Significa que o meu usuário não possui permissão de acesso. Simples. Se o campo estiver checado, né, estiver true, significa que o meu usuário não possui permissão de acesso. Vou copiar e fazer a mesma coisa aqui, ó. Já eu conserto o erro aqui, que é erro de conversão, tá? Aqui em cima é erro de conversão. Atenção, o usuário não possui permissão de acesso para esse formulário. Coloquei um E a mais aqui. Para esse formulário. Contate o administrador. Novamente, ó, dispose no meu data table e o retorno aqui, tá? Para parar o código aqui. Ok? Aqui é o convert.boolean. Convertendo para boolean o resultado disso daqui. O que ele está reclamando mais aqui? Do boolean tabela. Falta só eu informar o rows aqui, né, cara? Ponto rows, agora sim. Agora, olha só, se a conversão dos dados que está na linha 0, na primeira linha, na coluna 4, for igual a verdadeiro, true, o que isso significa? Que o usuário está bloqueado para acessar esse formulário. O que eu tenho que fazer? Emito o alerta para ele, dou um dispose na minha tabela aqui para limpar os dados e retorno, paro aqui. Agora, se não, significa que o meu usuário possui acesso garantido a esse formulário. Eu poderia colocar o else aqui, colocar ele dentro do else, tá? Mas não há necessidade, porque eu já, com o retorno aqui, ó, eu já garanto que ele não passa para a seguinte. Só vai ler essas linhas, como eu venho tratando com retorno, parando sempre onde não deve seguir mais, só vai chegar nesse código se nenhuma dessas verificações forem verdadeiras, tá? Eu vou abrir o meu formulário, eu vou dar um dispose na minha tabela aqui, ó, na minha variável tabela, que eu não vou mais utilizar ela aqui. Abro o formulário para o usuário e no final, quando o usuário fechar, eu dou um dispose. Vamos testar? Usuário, cadastrei o usuário, beleza, passou. Agora vamos verificar como que tá as permissões do usuário logado aqui. Usuário 1, ele está com permissão. Agora vamos dizer que ele está bloqueado para acessar lá. Então o que ele vai acontecer aqui agora? Opa, atenção, o usuário não possui permissões de acesso para este formulário. Contate o administrador. Beleza, o código parou onde nós queríamos, tá? Vamos verificar aqui um usuário. Deixa eu ver quantos usuários eu tenho aqui.
Vamos só simular a primeira opção lá, a primeira verificação. Vou alterar aqui e dizer que eu tenho acesso. Tá. Usuário, cadastro de usuário. Vou inserir um novo usuário aqui. Maria Rita. A senha vai ser 123. O grupo dela vai ser usuário. Maria Rita. Código 2. Tá vendo que esse usuário Maria Rita, ele não possui permissão nenhuma. Então a gente vai logar no sistema agora como ela, ó. Maria Rita. Logou Maria Rita. Mas na hora que eu vir aqui, ó, cadastrar o usuário, ó, atenção, o usuário não possui permissões cadastradas. Contate o administrador e solicite as permissões, ok? É exatamente o que precisamos. Foi um usuário recém-cadastrado e o administrador esqueceu de dar a ele as permissões, tá? Então vamos entrar aqui com o que mais que dá pra gente simular. Ok. Por hora, ok. Agora vamos tratar aqui no formulário principal, no evento load dele. Vamos desabilitar os menus, que é a segunda opção segundo método de bloqueio de acesso, que é por grupo. Vamos desabilitar alguns menus, tá? Então no evento load do meu formulário, eu vou tratar disso. Como que eu vou tratar disso? É simples, ó. If seção usuário ponto seção ponto instância ponto uso grupo de usuário for diferente de administrador, faça o que? Se o usuário for diferente de administrador, o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar o menu que ele não tem acesso. Qual menu que ele não tem acesso? Deixa eu só ver qual é o nome do menu aqui, né? O nome do menu é menu usuário. MN usuário. Menu usuário ponto enable igual a falso. Usuário desabilitado para quem não for administrador, ok? Grupo de, na verdade é menu desabilitado para quem não for administrador. E digamos que você não queira, você queira dar permissão para ele consultar, mas não quer dar permissão para ele acessar o cadastro de usuário, mas você quer para todos os grupos, porque você poderia bloquear, né? Como a gente acabou de verificar lá no clique. Mas se você quer já trazer desabilitado por grupo, aí é simples, ao invés de menu usuário, você vê o nome do grupo aqui, ó. Vamos fazer isso para o que? Aqui para teste, tá? Eu vou aplicar aqui no fornecedor. Qual que é o nome? O nome é menu item. Então o que eu vou fazer? Pronto. Visível igual a face. Pronto. O que eu estou dizendo aqui? Que se o usuário não for administrador, vai estar desabilitado para ele o menu fornecedor, o submenu fornecedor e vai estar habilitado o menu principal usuário, ok? Vamos fazer um teste? Loguei como Fábio. Consulta de fornecedor está ok. O menu de usuário está ok. Agora vamos logar aqui como Maria. Maria Rita, né? Chamaria Rita. Loguei como Maria Rita. Olha que legal. O menu usuário, o menu principal usuário, agora aparece, mas fica, ó.
Ela clica, mas não vai acontecer nada. Vamos ver aqui, ela tem acesso a consultas, mas não a todos. Sumiu aqui o consulta de fornecedores. Por que sumiu? Porque ao invés de eu colocar enable, eu coloquei visible, tá? Então, funcionou perfeitamente, ó. Só aparece as opções que ela tem. Então, você pode trabalhar com a opção visible ou enable, tá? Visible é até interessante para submenus, que é para não deixar aquele monte de coisa para o usuário estar sempre vendo e falar, pô, por que eu não tenho acesso a isso? Se o usuário não sabe que tem, não desperta curiosidade. Então, vocês decidam com que vão trabalhar, visible ou enable. A diferença de um para o outro é que esse não aparece para o usuário, esse aparece, mas ele clica e não acontece nada. Ok? Eu acredito que finalizamos por aqui o nosso controle de acesso de usuários, tá? Conseguimos abordar tudo o que pretendíamos. Agora eu vou só fazer uma revisãozinha rápida aqui. E se tiver mais alguma coisa para mostrar para os senhores, eu já sigo mostrando. Ok? Agora uma coisa muito importante que eu vou estar falando para vocês é sobre se proteger de ataques de SQL injection. Ataques de injeção de SQL, tá? Traduzindo para o português, tradução livre. SQL injeção. Por quê? O que acontece? Quando nós criamos aqui os nossos métodos, nossas classes DAO, em todas elas aqui nós criamos uma instrução SQL, concatenamos valores e realizamos a inserção de dados, ou consultas, ou deletes, direto no banco de dados. Então, o banco de dados, ele parte da ideia que tudo que o usuário mandar para ele é confiável, é exatamente o que o usuário quer. Ok? Agora, vou simular com os senhores aqui um ataque de SQL injection. Injeção de SQL. Vocês viram que não tem como eu passar, teoricamente, se alguma coisa estiver errada, né? Agora vamos verificar aqui. Eu sei o meu nome de usuário. E eu vou colocar aqui na senha, ó, qualquer coisa. E eu vou adicionar um incremento aqui no meu usuário, ó. Olha o que eu adicionei. Coloquei fechei a aspa simples e coloquei um 2 sinal de menos. A senha, obviamente, não é isso, né? Vocês sabem que a senha é 1, 2, 3. Quando eu clico em logar, olha o que acontece. Isso foi um ataque SQL injection mais básico que existe, tá? O que aconteceu? Eu simplesmente, com esse comando aqui, ó, fechei a minha instrução, fechei toda a minha instrução SQL e comentei tudo a partir daqui, a partir do nome do usuário. Então o que aconteceu? Eu comentei, esses 2 traços aqui significa comentário, tá? Eu comentei toda a minha instrução SQL de consulta ao banco de dados, aonde o critério era a senha. Então qualquer coisa que eu colocasse aqui ia passar. Por quê? Eu só coloquei alguma coisa aqui que é para sair da verificação do formulário de nulidade dos dados, tá? Então, senhores, por isso que eu falei, formulário de login é um dos formulários mais importantes que tem e devemos cuidar muito bem dele. Devemos trabalhar ele. Por quê? É o formulário que está acessível a todos que têm acesso à máquina. Então, se o cara sabe o nome de usuário, ele vai passar com facilidade. Ele tiver, claro, esse nível de conhecimento. Por que inclusive, eu não coloquei combo box? Que é justamente para dificultar o atacante. Se ele não vê o cara digitando, ele não vai saber que tem um usuário Fábio Paes e ainda com letra maiúscula e é case sensitive. Segurança número 1. Como que a gente evita isso? Simples, nós trabalhamos, é só trabalhar com, ao invés de estar concatenando
instruções SQL e enviando para o banco de dados, ou você trabalha com Story Procedures, tá? Que ela só vai receber parâmetros, ou você trabalha com ferramentas ORM. Vamos ver o que é isso aqui. Deixa eu trazer aqui. Ferramentas ORM. C#. Objeto relacional. Mapeamento relacional de objeto. Mapeamento relacional de objeto. O que essas ferramentas vão fazer? Elas vão mapear as tabelas do meu banco de dados, tá? E ao invés de eu ter que estar passando uma instrução SQL, igual eu passo aqui, ó. Aquele foi essa instrução SQL aqui, ó. Ao invés de eu estar concatenando valores, eu vou passar para a minha ferramenta apenas os valores. E ela vai se encarregar de montar a instrução SQL e mandar os dados para o banco de dados. E aí nesse trabalho, se eu mandar uma injeção de um código aqui malicioso, não vai ter problema. Todo código malicioso vai ficar dentro do campo. Porque ele vai mandar parâmetros para o banco de dados, não vai mandar uma instrução SQL. Vai mandar parâmetros. E se ele manda parâmetros, o mesmo se aplica para Story Procedures, tá? Ele vai simplesmente mandar toda a instrução lá para dentro do campo. E não vai acontecer. No máximo vai acontecer um erro, tá? Um erro qualquer. Um erro de instrução. O que a gente pode fazer de início para estar melhorando isso? Bloqueando alguns caracteres, cara. Aqui, ó, vou deixar aqui para vocês darem uma olhada no devmedia.com. Esse material aqui é muito bom sobre o tema. E aqui ele vai falar como o atacante vai acessar, ó. Inclusive é possível, ao invés de acessar, eu usei esse método aqui, ó. É possível deletar todos os dados de uma tabela, é possível deletar toda uma tabela, é possível inclusive inserir dados, tá? Pela minha tela de login, eu posso realizar um cadastro. Aqui, ó. Finalizei a minha instrução. Ponto e vírgula significa que o ponto e vírgula significa que é o término de uma instrução SQL e o início de outra. Então, termino a minha instrução SQL aqui e vou iniciar outra aqui. Qual que vai ser? Insert usuário. Deixa eu pegar aqui o meu método a incluir. Deixa eu pegar toda a instrução aqui, ó. Values. Insert usuário. Na verdade, eu vou criar essa instrução aqui no Notepad aqui pra gente ver, que o campo vai ficar muito pequeno, ó. Quais valores? Eu vou criar aqui. Eu vou mandar o valor usuário não autorizado. Para o próximo campo, o que eu vou mandar? Que é o usulogin usuário N autorizado. Qual a senha que eu vou... qual o grupo dele? Administrador. E qual a senha? 1, 2, 3. Então tá aqui, ó. Eu vou mandar essa instrução maliciosa lá dentro do meu campo usuário. Aqui, ó. Beleza? Vou colocar uma senha aqui que não condiz com a minha e vou fazer. Ok, ele me retornou aqui que o usuário é para retornar mais tarde, mas o que aconteceu? Para tentar depois. O que aconteceu?
ele não localizou o meu usuário. Agora vamos ver se o meu usuário não autorizado já está cadastrado aqui. Vamos ver se foi realizada a instrução SQL, como nós queremos. O usuário foi o... Ixi, eu até não coloquei errado aqui. Usuário não autorizado e a senha 123. E a senha 123 é usuário não autorizado. Tá, deve ter ocorrido algum problema aqui no preenchimento. No preenchimento da minha instrução SQL, tá? Mas é possível, o vídeo já está um pouco longo, é possível fazer, basicamente, acabar com o seu banco de dados, tá? Não, ele não foi inserido mesmo, não. É possível, basicamente, acabar com o seu banco de dados se você deixar essa brecha. Então, ou você trabalha com ferramentas ORMs, tá? Dentre elas, eu estou estudando agora sobre o Entity Framework. Acho que tem uma lista aqui, né? Tem uma lista delas aqui. Estou vendo agora sobre Entity Framework e assim que possível eu estarei falando, passando uma videoaula básica de como trabalhar com ela. O que o Entity vai fazer? O Entity simplesmente ele vai criar para mim toda a parte que eu criei no modelo e no DAO. Então vai acelerar o meu processo de desenvolvimento e além de me dar algumas seguranças, tá? Algumas seguranças a mais. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que nós podemos melhorar, colocar um nível de maior segurança aqui no nosso formulário de login e nos nossos outros formulários. Por quê? O mesmo ataque que eu posso fazer aqui, eu posso fazer em qualquer um outro formulário. Porque o problema está na concatenação de dados informados pelo usuário a uma instrução SQL. Tá? Próximo vídeo vai ser sobre segurança. Vou estar abordando como melhorar o nosso controle de acesso, como dar um nível de segurança maior, tá? Mas ainda não vai ser o recomendável. O recomendável é trabalhar com ferramentas ORM. Recomendo o Entity Framework porque vai te agilizar o desenvolvimento, ok? Até a próxima.